Bom dia a todo mundo. A ideia é assim, ó, tentar desenvolver uns capítulos que tem no livro do Marxismo e Literatura do Raymond Williams. Primeiro, o Raymond Williams, ele está naquele grupo de historiador, né, que vai do Raymond Williams, Hobsbawm e o Thompson ali, esses caras que vão fazer parte do que a gente já está pensando há algum tempo, que são esses caras, esses novos marxistas ali da Inglaterra, que vão desenvolver esse pensamento deles, acho que a partir essa forma de pensar deles ali na década de 60 para frente e tal, principalmente quando vai ter aquela ruptura lá que eles vão ter a ruptura com o Partido Comunista e vai abrir para eles essa nova forma de pensar o que é o marxismo e questões lá dentro que eles não estavam conseguindo desenvolver, né? Então esses caras vão fundar uma nova forma de pensar o marxismo e vão criar muitas críticas ao marxismo, vão criar muita crítica ao marxismo ortodoxo, ao marxismo de vários locais no mundo, e vão desenvolver o marxismo e literatura. Ele está fazendo isso em vários conceitos que já são cristalizados no marxismo. Então, assim, ó, toda vez que ele vai pegar, por exemplo, cultura, linguagem, literatura, todo o conceito que ele pega aqui, toda categoria, assim, que eu vejo mais como uma categoria, ele vai começar a falar assim, ó, os marxistas, eles olharam para essa categoria de tal forma, e eu vejo que é errado. Então, assim, ele, em todo o capítulo, ele não está falando só como o marxismo viu tal cultura, mas as propostas que ele tem de transformação para essa visão. Isso que por isso que é um livro totalmente transformador nessas questões, né? E assim, para mim é um livro caro no sentido intelectual e no sentido de uma transformação, assim, porque as próprias metodologias que ele aplica e a exposição dele, para mim, é uma renovação, assim, na forma dele expor metodologicamente a construção do pensamento dele. E eu ainda assim, eu tô pegando essas formas ainda do que pegar algumas problemáticas mais a fundo do que ele colocou em cada capítulo, assim. Confesso que eu já li uma vez, já li duas vezes, já li três vezes, mas ainda não estou tão a fundo nessas questões, assim, né? Mas eu vou expor para nós até o meu limite, até o que eu consigo. A primeira questão que eu acho, que eu gosto de pensar, assim, como ele coloca, é que, para mim, ele faz só quase uma filologia da palavra, assim, sabe? Então, por exemplo, assim, toda vez que ele pega essas categorias que ele usa, eu vou deixar essa questão, na real, é uma questão que eu vou pôr, mas é uma questão mais por cima, assim, só de uma forma como ele expõe as coisas, entende? Depois eu quero entrar no que é cultura, no que é os capítulos que a gente foi, o que é hegemonia, tradição, ali nos capítulos que a gente selecionou para estudar, né? Mas só queria ressalvar essa parte, assim, ó, que já para mim isso já foi muito legal, assim, da forma como ele expôs, né? Então, por exemplo, ele expõe quando ele coloca os conceitos. Primeiro ele faz aquele debate de o marxismo pensa assim e ele não tá, o marxismo pensa assim como uma coisa dada, né? Ele busca achar problemática qual ele vê no marxismo sobre o uso de tais categorias, né? E o que ele propõe sobre isso, né? E da onde ele busca isso, a quem ele está se referindo e tal, isso é muito legal, né? Mas daí, nesse processo, ele vai criar um processo filológico, que eu chamo assim, porque filologia é a noção do estudo do sentido da linguagem e tal, né? E como... E o processo delas é a interferência que cada categoria no seu tempo vai criando em relação a outras categorias, né? Isso está muito, muito explícito quando ele usa a noção de cultura ali já no primeiro capítulo, né? Aí ele vai... cultura, a própria hegemonia, se eu não me hegemonia. Mas, cara, mas assim, é que assim, ó, eu tô ali nos todos, mas eu tô um pouco confuso também no se o que eu tô falando ele colocou em linguagem, literatura e tal, né? Ah, linguagem ele coloca muito isso, a noção de linguagem que ele vai colocar os pré-socráticos, ele vai usar muitos pré-socráticos para explicar esse caminho de como se usa o conceito, né?
Então, por exemplo, assim, quando ele vai explicar cultura, ele vai explicar que a cultura só foi possível ser interpretada em relação a outros conceitos, né? Então, quando se desenvolveu o conceito de sociedade, na própria sociedade, quando se desenvolveu o que é a própria sociedade, né? Que daí ele vai falar assim, então, só vamos ter a nossa noção de sociedade quando nasce uma outra palavra, que é a palavra de civilização, né? E essa civilização é a civilização burguesa, nada mais foi do que a forma burguesa de imposição de sociedade que serviu para o imperialismo europeu sobre a África, sobre a Ásia e tal, mas essas noções, essa noção de civilização que transformou a noção do que é sociedade, que daí deu espaço para transformar a noção do que é cultura. Então, e daí veja, essa forma metodológica que ele explica as relações que as categorias vão criando no mundo, vão dando interpretação que o homem tem sobre si, né? Que o homem vai criando sobre a cultura, essa é uma relação dialética e materialista com os próprios conceitos, né? Então, por exemplo, como a gente interpreta o mundo só é possível com os significados que a gente teve de cada categoria que a gente tem. Só que essas categorias estão num processo de diálogo com as categorias para nossa interpretação do mundo, né? É muito doido, né? É legal demais, assim, sabe? É bem viajado, assim, mas no sentido ótimo, assim, né? Eu achei muito bom, assim. Tão difícil que eu estou tentando entender, então. Só que daí, beleza. E aí ele começa assim, ó, o capítulo da cultura, ele é bom porque nas primeiras páginas ele coloca o método que quando eu li linguagem, literatura e tal, ele poderia ter explicado a noção de como ele se porta para a cultura, para a noção de todas as outras categorias. Isso é uma coisa que que eu achei interessante, porque, por exemplo, assim, ó, como ele se porta para a cultura? Ele vai falar assim, ó, vou até no capítulo da cultura aqui para ficar mais fácil. Como é que ele se porta para a cultura? Raymond Williams, né? Quando o Raymond Williams se porta para a cultura, ele vai falar assim, ó, há um conceito cultura, que em si mesmo, em si, cultura, pensa cultura por si só. A gente pega uma definição de cultura e pega por si só. Através de variação e complicação, incorpora não só questões, mas também as contradições através das quais se desenvolveu. Então, entenda, a cultura ela tem um processo na sua aplicação que ele não é dado simplesmente da noção sem contradição na sua aplicação. A explicação do que é cultura ela é contraditória para uma explicação concreta, assim. É como se ele está querendo falar para nós assim, ó, toda vez que a gente usa um conceito, não entenda que esse conceito está te informando uma coisa, mas ele é extremamente contraditório para explicar as coisas. Quando a gente usa um conceito, por exemplo, eu estou usando um conceito sobre sociedade para explicar a sociedade. A, o processo histórico do pensamento do que define o que é sociedade, ele é contraditório na sua explicação para explicar a própria sociedade. Eu acho que ele está falando isso, porque daí um pouco ali embaixo ele fala assim, ó, então o que não são conceitos, mas são problemas, e não problemas analíticos, mas movimentos ainda não definidos. Há sentido em se dar ouvidos aos apelos ou seus entrechoques ressonantes. Ele é muito bonito na hora de falar, né? Então, assim, não há sentido em escutar os seus apelos, acho que escutar o que ele está falando. Ó. Uma coisa que é muito legal que ele coloca aqui. É impossível, portanto, realizar uma análise cultural séria sem chegarmos a uma consciência do próprio conceito, uma consciência que se deve ser histórica, como iremos ver. Só que daí é muito fácil para nós resolver o problema dos conceitos, achando que a partir do momento que a gente colocou história nos conceitos, a gente matou o problema que ele tem, entendeu? Então, assim, então beleza, já que a gente não entende um conceito por ele só, uma categoria por ela só, vamos
colocar ela na história e o problema tá resolvido, né? E depois eu acho que mais para frente ele vai problematizar principalmente no capítulo lá de literatura que é, você a gente coloca as categorias em forma histórica, mas também tem alguns problemas ainda que eu tô vendo que não é só simplesmente olhar a história, assim, sabe? Tem mais coisa por trás aí que tô tentando descobrir. Não é só fazer isso, entendeu? É, tem mais coisas, assim, que isso é uma coisa que eu até vou deixar em aberto, assim. Mas ele já chama isso como um grande avanço, ó. E ele coloca aqui, ó. É literalmente uma crise colocar a história os conceitos na história, entendeu? Um salto na experiência, um rompimento no sentido da história. Então, que nos faz recusar em relação a tantas coisas que pareciam positivas e ao nosso alcance todas as inserções já prontas numa argumentação crucial, todas as entradas acessíveis à prática imediata. Basicamente, é isso aí que ele vai falar. E daí aqui ele desenvolve a noção de sociedade, cultura e economia. E ele coloca esse processo, né? Esse processo se dá assim, basicamente, como? Então, para entender, colocando na história e colocando no que cada conceito tem, eles vão exercer pressões sobre os outros conceitos, vão exercer influência sobre os outros conceitos e vão exercer limites. Aí que o Wagner apresentou nesse ano para mim, faz uns meses, a noção de pressão e limite. Ele ainda falou assim: anota no seu caderno, anota a palavra aí, pressão e limite. Só que daí tu jogou no ar, ele jogou no ar. E aí eu não entendi o que era pressão limite. Agora, na minha cabeça, tem dois sentidos sobre pressão limite. Um ali, quando eu olho para o Thompson, e quando eu estou pensando no sujeito, a experiência do sujeito no seu tempo, eu penso que pressão e limite é como os limites, assim, eu penso assim, a, o sujeito no seu tempo, e a sua experiência, a sua sociabilidade no seu tempo, como é que ele vai enxergar, qual que é o limite que vai dar para a transformação dele naquele tempo? Quais são as barreiras que criam ele para ele pensar num projeto de transformação sobre a própria exploração que ele tem no mundo, sobre sua condição no mundo e uma condição melhor, porque todo mundo quer uma condição melhor no mundo, isso aí é fato já, né? Mas quais que são as pressões que fazem ele não enxergar que ele se emancipe de si, entendeu? E quais que são as pressões que ele sofre, quais os limites que ele ganha sobre aquele sujeito. Só que no Raymond Williams eu olho o conceito de pressão e limite e ainda aqui eu vejo ele usando esses conceitos no próprio desenvolver do texto aqui. Quando ele vai colocar assim, por exemplo, que, que a noção de cultura gerou pressões e sobre outros conceitos, entende? A própria noção de civilização, daí ela vai gerar pressão sobre a noção do que é cultura e tal. Enfim, aqui ele vai desenvolvendo mais algumas coisas. Aqui atrás está meu texto. E agora que nós vamos fazer esse bagulho demorar 5 horas agora. Porque agora eu vou abrir meu textinho. Porque agora eu vou abrir meu textinho. Cara, nem eu vou assistir isso, mas é só pra mim. Não me desvirtuar! Então aqui, ó. Quem tá assistindo isso é maluco da cabeça. Não façam isso. Então, tá o negócio aqui, beleza. Então, daí ele acha. É engraçado que ele usa esses três conceitos para entender. É que, assim, ainda a parte da cultura, eu não tô entendendo o que ele tá querendo falar. Sabe? Tudo isso, assim. Não, eu tô entendendo, né? Mas ele vai colocar ó, o conceito de cultura. Que o conceito de cultura vai mudando ao tempo, né?
o nascimento de civilização transforma com o nascimento de cultura, daí a cultura que era uma ideia de cultivação do a ideia que a ideia aquela ideia que era a cultivação do de cultura do campo, tal, essa transformação. Aí ele vai mostrar que a arte tal, ela vai transformar a cultura, ó, o sentido que a arte vai dar, e ela vai começar a colocar a cultura, vai laicizar a cultura, assim. A cultura foi, então, imediatamente a secularização e liberação de formas metafísicas anteriores. Seus agentes e processos eram claramente humanos e foram generalizados como formas subjetivas, mas certamente quase metafísicas. Imaginação, criatividade, inspiração, estética e novo sentido. Quando ele. Aqui ele mostra quando a cultura ganha aquele aspecto que daí depois vai ser usado por muito tempo de alta cultura e baixa cultura, né? Porque quando a cultura, digamos assim, ela encontra o sentido dela na literatura e tal, ela vai ser essa, ela vai se liberar de aspectos metafísicos e vai introduzir a noção de cultura ao homem, né? Porque ela vai, que eu sei assim, a cultura vai ser a cultura de você cultivar o campo ali, da cultura do campo e da plantação das coisas, da forma como você vai cultivar a agricultura pro alimento, assim, a forma de cultivo do alimento, né? E daí, quando a noção dela começa a encontrar a literatura e tal, ela começa a se liberar de uma noção metafísica e fora humana e começa a incorporar valores humanos no sentido da própria cultura, né? Não obstante, cultura, enquanto isso, sofria ainda outro desenvolvimento, que é especialmente difícil de acompanhar, mas tem importância capital, já que levou a cultura como um conceito social, entende? E na realidade especificamente antropológica e sociológica. O primeiro problema substancial está nas atividades para a civilização. Nesse caso, a intervenção decisiva do marxismo foi a análise da sociedade civil. Aí ele vai falar que o marxismo também interviu nos conceitos de civilização e cultura, né? Porque assim, ó, como uma forma histórica específica, a sociedade burguesa, tal como criada pelo modo capitalista, isso constitui uma perspectiva crítica indispensável, mas ainda estava em grande parte contida a pressupostos. Civilização produziu não só riqueza, ordem e refinamento, mas como parte do mesmo processo a pobreza, a desordem e a degradação foi atacada pela artificialidade. A intervenção. O que exclui por explicação. Aqui, ó. Daí depois que ele fala, voltei a me achar aqui. Depois que ele fala assim, ó, que por um lado a noção de cultura ela começa a criar um caráter humano, ela liberta a metafísica e cria um caráter humano, e quando ela começa a caminhar, a cultura caminhar junto com a noção de civilização, vai criar, me parece o que eu entendo é assim, ó, essa decomposição original se fez com civilização e seu significado externo, mas com a continuação da secularização e liberação, houve uma pressão correlatada no conceito de civilização, e que chegou a um ponto crítico durante o rompimento o rápido desenvolvimento da sociedade industrial e seus prolongados sociais e políticos.
Sob um ponto de vista, esse processo era parte do desenvolvimento continuado da civilização, uma nova e mais elevada ordem. Sobre o outro ponto de vista, era o Estado realizado e ameaçado. É que a cultura vai ser associada à civilização e ela vai virar um adjetivo como ordem social em uma sociedade boa. Por exemplo, uma sociedade que tem cultura, um homem que tem cultura, ele é um homem que sabe viver em civilização. Só que essa civilização é um projeto burguês que é extremamente contraditório, gera pobreza, gera miséria. E nisso, aí ele vai falar assim, ó, nesse desenvolvimento da cultura está associado ali a um Estado, a um Estado que leva a uma ordem, ao progresso, vai gerar outras contradições, outros conceitos que, que vão transformar a própria noção do que é cultura, né? Que é a noção de materialismo, daí ele coloca aqui comercialismo, democracia e socialismo. Daí tem mais algumas partes aqui sobre o conceito de cultura, mas eu acho que eu não vou me adentrar, talvez vou fazer outro vídeo preenchendo as lacunas desse vídeo aqui. Só que daí, assim, por exemplo, ele termina falando que é muito legal, assim, na continuação dele, que aí ele termina falando assim, por exemplo, o cultura são há tantos sistemas e práticas diferentes que formam a cultura, né? Aí ele vai falar que é complexo mesmo entender o que é cultura e tal, e aí ele vai colocar assim, por exemplo, tem uma outra questão que todo mundo que estudou a cultura começou a olhar, por exemplo, assim, ó, a, as expressões do homem, a linguagem, essa é a palavra importante, essa é a palavra, a linguagem expressa do homem como algo dado, como se quando a gente analisa a cultura, as palavras elas vão representar as coisas como um reflexo. Aí é isso que ele faz em todo o capítulo. Ele termina o capítulo problematizando uma coisa que ele já vai começar a desenvolver no capítulo seguinte. Então, para ele começa a falar assim, ó, o marxismo, por a maior parte do tempo, sempre olhou, só que a gente não vai olhar essa parte, mas só por... A gente não vai olhar essa parte aqui, mas só para entender essa lógica dele, né? Ele olhou a linguagem como um reflexo da realidade aceita sem análise. Aceita sem análise. E daí ele vai começar aqui a problematizar o que é a noção de linguagem, né? Então não vou fazer isso, mas é um tanto legal. Por exemplo, assim, ele usa os pré-socráticos como exemplo, porque quem cria o idealismo é o Platão, né? Então ele vai falar assim, ó, uma coisa os pré-socráticos estavam salvos, que era do idealismo. Então, quando os pré-socráticos iam interpretar o mundo, por mais, assim, tem questões muito interessantes no pré-socrático, mas ainda cientificamente é muito... Não se tinha desenvolvido tanta crítica sobre a ciência, né? Mas, pelo menos, eles estavam salvos do idealismo, assim, né? Na noção que, por exemplo, quando o Platão vai tentar criar a sua metodologia para descrever o mundo, ele vai criar o mundo ideal. Então, basicamente, assim, você tem você tem o mundo sensível e o mundo ideal. E daí, o Platão, ele cria o mundo ideal, ele é uma intermediação, que ele coloca isso aí, o mundo é uma intermediação entre o objeto e o sujeito, basicamente, sim. Entre a palavra e a coisa. Só que daí, para os pré-socráticos, não tinha essa intermediação. Para eles era tudo uma questão expressiva da própria humanidade. Tal. Mas não vou adentrar isso aí, só que daí é uma coisa legal pra cara. É uma coisa muito boa, assim, tipo. Só que é um negócio bem legal de se pensar. Quando ele vai falar de hegemonia, ele vai falar basicamente que hegemonia
é um conceito superior, isso é uma coisa engraçada, assim, né? Porque não tem por que falar superior também, mas é um conceito superior à noção de ideologia. Aí seria bom ler um pouco o que é ideologia, porque ele já coloca, define ideologia como três sentidos, assim, sabe? Aí ele vai falar assim, ó, primeiro, um sentido é um sistema de crença característico de uma classe ou grupo. Então, são três formas de pensar o que é a ideologia, né? Então, um grupo tem crenças sobre a realidade. Outra forma de pensar a ideologia, um sistema de crenças ilusórias, ideias falsas ou consciência falsa que se pode contrastar com conhecimento verdadeiro ou científico. Então, quando você fala assim, tal grupo, ele é ideológico, é que ele tem uma ideia falsa sobre a realidade. E o terceiro é o processo geral da produção de significados e de ideias. Então, o próprio processo geral já é ideológico também. Só que daí ele vai falar que a ideologia ela pode caminhar um pouco, talvez, por esses, dentro do marxismo, por esses três sentidos ali, né? Principalmente quando você está falando da parte do grupo 1 e do grupo 2, quando a gente está falando de uma classe falar sobre a outra, a visão da outra ser ideológica sobre a realidade, né? Mas por que eu estou falando isso? Só estou falando isso para entender um negócio assim, que a ideologia, ela só para entender o que é ideologia, para tentar explicar o que é hegemonia.